Continuando nossa discussão sobre o protocolo clínico do Covid-19, tá? Um protocolo da Atenção Primária à Saúde de Fortaleza. Nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre duas partes da infecção por coronavírus: os métodos complementares e o tratamento. Os métodos complementares, nos exames que a gente vai lançar a mão, o primeiro deles é o diagnóstico, que dentro da nossa rede nós temos os testes de detecção de ácidos nucleicos, ou seja, partículas virais, que é feito pelo método RT-PCR, tá? Utilizado justamente por amostras do trato respiratório superior, coleta nasal, tá? Os pacientes sintomáticos devem realizar os testes mais precocemente possível, lógico, e é recomendado que de D1 ao D8 de sintomas sejam coletados esses RT-PCR, mas lembrando que a sensibilidade ela é máxima nos 3 primeiros dias, mas ainda é válido a coleta sim para a gente fazer esse diagnóstico. Dentro dos exames laboratoriais, a gente tem exames que avaliam o fenômeno que está acontecendo pelo coronavírus, tá? Nós temos o fenômeno de infecção bacteriana secundária, temos a famosa cascata inflamatória, processo de inflamação, a questão da coagulação, o dano pulmonar e o dano também aos outros órgãos que o coronavírus pode ocasionar, Então, cada um desse fenômeno tem exames laboratoriais relacionados a esse fenômeno, por isso que a gente solicita, tá? Infecção bacteriana nada mais do que o nosso bom e velho hemograma completo, avaliando leucocitose, neutrofilia, algum desvio à esquerda também com células jovens. Tem também a possibilidade de imagem, mas a imagem vai ficar, a gente não tem esse acesso de urgência na atenção primária, então um bom exame clínico, avaliando a ausculta, diminuição de murmúrio vesicular, embases, enfim. Algumas questões no exame clínico que sugira que o paciente está evoluindo com quadro bacteriano de infecção. No processo da cascata inflamatória, logicamente, a gente também tem o hemograma, com os leucócitos e os linfócitos, nesse caso, com linfopenia acentuada, um PCR aumentado e, logicamente, a ferritina, que são 2 marcadores inflamatórios. Na coagulação, uma tendência à plaquetopenia, E na disfunção pulmonar, logicamente, a saturação de oxigênio é nosso marcador, assim, de exame físico primordial e supersensível, E, logicamente, como pode ser uma doença que afeta outros órgãos, ela pode estar afetada a nível hepático, com TGO e TGP, e a nível renal, com creatinina e ureia. Logicamente, os exames laboratoriais, eles são marcadores de prognóstico, tem a ver muito mais com aquela segunda fase da doença, pensando COVID como uma doença bifásica. E eles podem ser mais informativos a partir do 5º, 7º dia de doença, certo? Não está indicado nos pacientes classificados como A, tá? E sim no B em diante. Justamente nessa fase da transição da primeira fase de viremia para a segunda fase da reação inflamatória. Os principais achados justamente dessa evolução desfavorável para a segunda fase é quando você tem leucócito acima de 10.000, uma linfopenia bem importante abaixo de 1.000 nos números absolutos, esses dois, plaquetas abaixo de 150.000, creatinina acima de 1,5, transaminases acima de 40 e o PCR a partir de 10 vezes o limite superior do teste que você está avaliando. E a ferritina acima de 300. Exames de imagem, Normalmente se fala muito em tomografia de tórax, porém ela não é indicada em pacientes nível A e B, ou seja, não faz parte de conduta de atenção primária, Lógico, quando você tem pacientes em fase B
piorando, C piorando, mas isso aí já cabe estar numa rede de assistência emergencial hospitalar, ele vai avaliar o estágio. Se tiver um parênquima pulmonar acima de 50, muda a conduta, mas isso a nível hospitalar ou emergencial, tá? Não a nível ambulatorial, que é no caso atenção primária. Raio-x de tórax não é indicado em geral, salvo se ele está evoluindo com a suspeita de infecção bacteriana, mas você não conseguiu caracterizar isso pelo exame clínico. Mas o exame clínico ainda é bem assim ilustrativo e claro, né, para a gente. O tratamento clínico, né? Muitas discussões a nível de grandes centros de estudo, mas nós temos 5 gamas, né, de 5 áreas que a gente pode estar atuando, mas observem pelo quadro que os nossos pacientes da atenção primária, eles normalmente não vão precisar de antivirais, antimicrobianos, corticoide, anticoagulação ou MO2. O corticóide vai justamente muito pela sua percepção clínica de considerar em níveis A ou B, certo? Por conta de alguma sintomatologia. Mas o mais importante, que a gente vai falar já já, a corticóide não se inicia nos 7 primeiros dias, por conta da viremia alta. Você pode prolongar essa viremia ao uso de corticóide. Tá? Então, só se considera essas outras áreas, né, antimicrobiano, antiviral, ou corticóide, anticoagulação, nos níveis C e D. O oseltamivir, o antiviral para influenza, vai muito pela co-infecção, principalmente nesse período do ano, né, o começo do ano, março, abril, que pode haver a co-infecção por H1N1, tá bom? E aí se considera porque a estratificação B, a pessoa tem fatores de risco. Então, não existe para SARS-CoV nenhuma antiviral recomendada. Teve alguns estudos iniciais com Remdesivir, mas não a nível da gente estar pensando para uma população em peso, porque os resultados foram bem, assim, tímidos, né? E aí é uma medicação de alto custo, né? Então, a gente tem que avaliar esses pontos. A influenza, nós temos esse parecer técnico do Ministério da Saúde, que nesse período pandêmico é importante usar oseltamivir em pacientes que tenham fatores de risco, principalmente grávidas, renal crônico, hepatopatia, imunossupressão e obesidade mórbida. E assim também relativizar o uso em idosos, tá? Se vocês julgarem coerente. Terapia antimicrobiana, a gente só usa se tiver infecção bacteriana secundária, antibiótico não tem ação sobre vírus, tá? E está sendo desaconselhado o uso profilático ou preventivo de antimicrobianos, como é o exemplo da azitromicina, tá? Em casos principalmente A e B. Por quê? Porque é um grande indutor de resistência bacteriana. E aí esses pacientes na frente acabam apresentando resistências a antibióticos por conta do uso desse macrolídeo. Tá? Então, assim, se forem casos de baixa gravidade, sem sinais clínicos evidentes, não se faz antibiótico. E a terapia imunomoduladora, né? Então, o uso do corticóide pode ser pensado preferencialmente depois do 5º, mas precisamente por volta do 7º dia, mas você a partir do 5º vale essa avaliação. E o que nós temos disponível é a prednisona de 40 mg, né, usando 40 mg, que está disponível na atenção primária. E vai muito dos sintomas que o paciente está sentindo. Se ele não tiver com sintomas respiratórios, talvez não seja uma grande indicação. Tá? Então, deve ser contextualizado os sintomas do paciente, sim, e o período, depois da fase virêmica. A terapia de anticoagulação em casos ambulatoriais, no caso a atenção primária, não tem sido recomendado, certo? Porque são casos leves ou moderadamente, né? Casos moderados. Então, não está indicada a
profilaxia, até por conta do tipo de anticoagulantes, né? A gente são pacientes às vezes idosos, pacientes que têm outras comorbidades, que o uso de anticoagulantes de custo maior, aumentado, como enoxaparina, e anticoagulantes novos, a gente não ter essa disponibilidade fácil, não seria prudente pelo risco de estar fazendo essa anticoagulação, tá bom? Mais uma vez, nosso protocolo está bem alinhado com o da Secretaria de Saúde do Estado, tá? No manejo clínico proposto por eles. Realização da célula de atenção primária à saúde e das coordenadorias de rede de atenção e das regionais de saúde, na Secretaria Municipal de Saúde.